A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. Nós iniciamos mais uma programação semeando a palavra de Deus. E nós iniciamos essa programação em nome do Senhor Jesus. Desde já, cumprimento também meu amado irmão, companheiro de ministério, evangelista Ayrton. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para a apresentação do programa Semeando a Palavra de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, amados? É motivo de alegria estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor Jesus, que Ele continue te abençoando, não só a ti, abençoando também seus familiares, os amigos, os moradores da rua da tua casa. Compartilha com os seus familiares essa programação. Você que nos acompanha, sejam nossos irmãos, nossos amigos, ouvintes da palavra de Deus. Então nós iniciamos essa programação em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, toda a igreja do Senhor Jesus, seja no Brasil, no exterior. Que Deus continue abençoando, completando a obra de salvação e vida eterna nas vidas de cada um de nós. E para iniciarmos essa programação, já convido os amados para lermos a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, a seguir. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Estamos alegres, é mais um dia. Deus, Ele preparou para nós estarmos na presença dEle, adorando a Ele, bendizendo o seu nome. Envia perguntas, a saudação também. E estamos acompanhando aqui ao vivo, aqui pela rede social, pela plataforma do Facebook. Se nós não conseguimos responder agora, na primeira oportunidade, no momento oportuno, irmão Ayrton, nós respondemos. Mas fale conosco, não deixe de enviar sua mensagem. Pedidos de oração, caso queira também, os amados, estarmos fazendo a visita em vossos lares, envia mensagem para nós pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Já vou falar já no início aqui. Nosso WhatsApp, o número é 16 99100 0442. Envia mensagens, fale conosco, tá bom? Deus abençoe ricamente a todos e vamos ler a palavra que nos fala aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, onde nos fala assim a palavra de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Graças a Deus. Convido os amados para juntos falarmos com Deus através da oração. Querido Deus, eterno Pai celestial, nós rendemos graças ao Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por nos abençoar, obrigado por abençoar a programação, semeando a palavra de Deus, obrigado por abençoar nossas vidas. Deus abençoe nosso amado irmão evangelista Ayrton, que estará trazendo a mensagem daqui em alguns instantes. Senhor, visita cada um de nós, visita os amados que nos acompanham pela plataforma do Facebook e também pelas demais plataformas. Alcance cada vida, cada alma e completa esta linda obra de salvação e vida eterna. Senhor, obrigado por tudo, pela nossa vida, pela saúde, obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento em nossa mesa, obrigado por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Entra com providência na causa de cada um de nós, na causa dos amados que nos acompanham. Nós não sabemos a luta que o irmão ou a irmã está passando, mas o Senhor sabe todas as coisas. Entra com providência, Senhor Jesus, seja na questão familiar, na questão individual, na questão conjugal, na questão financeira. Senhor, visita cada área de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus,
Amém. E graças a Deus. Fique à vontade, amados ouvintes da palavra de Deus, nossos irmãos, né? A igreja que está em Cruz das Posses e também em cada região. Né? Sempre nós temos falado, compartilha essa mensagem com os seus familiares, com os seus amigos, com as almas, para que também essa mensagem ela possa estar edificando, né, a cada um de nós, nossos amigos, nossos familiares, e nós temos a certeza, né, que tudo será para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, né? Nós agradecemos a Deus, amados, por tudo que tem feito por nós, né? E você é precioso para o Senhor Jesus, né? Seja o irmão, seja a irmã, Deus, Ele que escolheu a ti, Ele que nos escolheu, louvado seja o nome de Jesus. Então, como a palavra, né, já no início aqui da programação nos fala, né, que possamos nós nos arrepender todos os momentos da nossa vida, renunciar ao pecado, né, afastarmos do pecado, porque nós bem sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e não vida só nesse momento, vida eterna. Então você que está participando conosco, né, se fortaleça na presença do Senhor Jesus, né, busca Ele em cada momento, né, entregando a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo, recebendo a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Louvado seja Deus, que Ele quer completar essa linda obra de salvação e vida eterna em cada um de vós. É o que deseja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. É que o Senhor Jesus continue abençoando, né, a todos. Participem conosco e já passa a palavra ao nosso amado irmão evangelista Ayrton, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amado irmão. Amém, irmão Silvio. Louvado seja Deus. Mais uma vez, a minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, irmãos, é poder estar aqui mais uma vez para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, né? Ouvir a exortação do Senhor Jesus através da sua palavra. Louvado seja Deus. Nós aqui, né, pessoalmente aqui nos bastidores, aqui no templo, né, na casa de oração, aonde utilizamos para a transmissão deste programa, e você aí também, né, na sua casa, no seu trabalho, nos acompanhando, que você também possa sentir a presença de Deus aí onde você estiver. Porque o Deus que nós anunciamos, Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, e também não devemos esquecer, né, dos demais atributos de Deus, né, da sua onisciência. Louvado seja Deus. Desde que acordamos hoje pela manhã, né, deu-se início então ao nosso culto a Deus. Nas nossas palavras, né, o que temos nós pensado, falado esta manhã, né, feito, tudo está diante dos olhos do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas aqueles a quem o Senhor chamou, né, e a estes também justificou, diz a palavra. Então eu tenho certeza que o irmão, a irmã, desde os primeiros momentos deste dia abençoado que o Senhor nos concede, tem dito palavras, né, que tem servido aí de edificação àqueles que a ouvem, pois esta é a orientação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E no decorrer deste dia abençoado, que nós, eu e você possamos, né, se ainda não fizemos, né, fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado. Louvado seja Deus, pois nós somos, irmãos, a carta escrita, né, do reino de Deus, somos embaixadores do céu. Louvado seja Deus nesta terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Desde já, né, o nosso agradecimento aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e das irmãs. Louvado seja Deus. Nossa irmã Alaide, né, que toda semana, graças a Deus, está conosco. Que Deus abençoe você, Laide, toda a família, a Juliana, a Joyce, né, em nome do Senhor Jesus. Irmão Marcelo Ferrari,
um forte abraço, né? E a saudação também com a paz do Senhor Jesus. Já convido os irmãos e amigos a abrirem a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, para que nós possamos meditar um pouco, né, na palavra de Deus. E enquanto os irmãos encontram, né, 1 Samuel, capítulo 17, louvado seja Deus, né? Ontem, graças a Deus, né, estivemos ali em Jaboticabal, né, participando ali com a igreja naquela cidade da ceia do Senhor, louvado seja Deus. Foi algo maravilhoso, né, que o Senhor Jesus fez na noite de ontem ali em Jaboticabal, né, onde nós aqui do programa Semeando a Palavra de Deus enviamos a saudação com a paz do Senhor Jesus ao pastor Isaías e a toda a igreja que está em Jaboticabal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permitindo Deus, no próximo sábado, será aqui em Sertãozinho, né? E vamos orar ao Senhor para que, assim como foi em Jaboticabal, né, temos certeza que será também uma bênção a ceia do Senhor aqui em Sertãozinho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 31, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique atento, né, à mensagem, fique atento ao que o Senhor tem para falar conosco, para que você seja edificado nesta manhã pela palavra do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31 a seguir, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, as anunciaram a Saul, e este mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: contra este filisteu não poderás pelejar, pois ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, saía após ele, o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra teu servo, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria teu servo tanto o leão como o urso, da mesma forma fará a este incircunciso filisteu, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá embora, e que o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu-se da espada sobre a armadura e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e os pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. Lançou mão da sua funda e foi-se aproximando do filisteu. O filisteu também veio se aproximando de Davi, e o que levava o escudo vinha diante dele. Quando o filisteu viu Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, respondeu ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo? Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e tirarei a tua cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje
mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá a toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, temos acabado de fazer aqui a leitura da Tua palavra, e pedimos, ó Pai, a Tua direção, para que possamos, ó Pai, ser edificados através da explanação da mesma, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos percebem, a leitura um pouco extensa, porém necessária, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Texto bastante popular, mas que carrega a importância do recado de Deus para mim e para você nesta manhã. Poucas seriam as chances de que algo do tipo acontecesse literalmente nos dias de hoje. Até porque, como nos escreve o apóstolo na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que hoje nós lutamos em outro terreno. A nossa luta não é mais, ele nos diz ali a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é mais contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas este relato aqui de 1 Samuel nos traz um exemplo maravilhoso. Todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar deste rei, guerreiro, homem valente, mas que ainda moço, é chamado por Deus de trás das ovelhas, de lá do pasto, do anonimato, longe dos holofotes, mas que Deus o chamou, e ungiu e o separou, para que fosse um homem segundo o seu coração. E nós, quando olhamos a vida de Davi, já lá na frente um rei bem-sucedido, um homem segundo o coração de Deus, muitas das vezes nos esquecemos do processo que levou Davi até esta posição. E este texto que nós acabamos de ler nos faz lembrar destes momentos, ou seja, um destes momentos vivido por este ainda jovem, mas futuro rei de Israel. E diz a palavra de Deus nos primeiros versículos do capítulo em que lemos, que Saul, depois de muitas pelejas e vitórias, mas que em dado momento da sua vida, ele sai do propósito de Deus, ainda que tenha sido colocado ali pelo Senhor. Isso nos diz, em figura, que nós jamais devemos sair da vontade, do propósito de Deus para a nossa vida. E então Saul, agindo desta forma, o Espírito de Deus se afasta dele, e entra então em seu coração o medo, o temor. E agora ele se depara com os filisteus que se ajuntam contra Israel, e Saul também se ajunta, pois já era acostumado a vencer as pelejas, e fica então os filisteus frente a frente com Israel,
Mas no versículo 4 deste capítulo vem então a surpresa. Diz a palavra de Deus que se apresenta então um homem diferente dos demais. Um homem ali, mais ou menos ali na sua altura de 2,92 metros, quase 3 metros de altura. E como ele diz aqui no texto em que nós lemos, era um homem experiente, um homem acostumado a vencer as pelejas em que participava. Louvado seja Deus! E somente a presença deste homem causava espanto aos seus inimigos, aos seus adversários, aqueles que tinham que enfrentá-lo. Pois era um homem grande, com os seus paramentos ali no seu corpo, era uma máquina de guerra. E ele, por causa das experiências passadas, das vitórias conquistadas ali para os filisteus, afronta Israel. E era um homem tão experiente, guerreiro, que os seus aparatos eram tantos que diante dele ia alguém carregando o seu escudo. E ele então começa a ameaçar Israel. E desafia, causando medo, temor a Saul e ao exército de Israel. Tendo sido ainda nesse meio tempo Davi já escolhido por Deus, mas ainda fora desta cena. Mas diz a palavra de Deus, ainda lá atrás no versículo 12, o autor aqui começa então a apresentar quem é Davi. A sua filiação, quem são seus irmãos. Louvado seja Deus, homens que faziam parte do exército ali de Saul, ou seja, o mais velho Eliabe, Abinadab e Samá. Eles estão lá. Com Saul, compondo ali a fileira do exército de Israel, mas que estava agora acuada, amedrontada, porque vinha rumo a eles este homem guerreiro, que causava espanto por onde passava, e vinha zombando e ameaçando. Louvado seja Deus! E Davi então recebe a ordem de seu pai, para que ele vá ao arraial, levar ali alimento aos seus irmãos, e uma encomenda especial ao chefe, ao capitão ali, de 1000. E tendo ido então Davi, e chegando ali, revendo seus irmãos, deixando a encomenda que o seu pai havia dito que levasse, estando ele ali alegre, feliz por ver os seus irmãos, ele ouve então a voz desse gigante, aleluia, que ameaçava Israel, que aproveitava o medo que havia tomado conta do coração do povo de Deus, do rei que ia adiante deste povo, mas que já estava fora do propósito de Deus. Então o medo toma conta, e o inimigo então se levanta, e desafia, e afronta. Mas no versículo 23, Davi, estando ali naquele lugar, ele ouve essas palavras. Louvado seja Deus! E ele se interessa, e ele pergunta: o que está havendo? Quem é este incircunciso? Quem é este homem que desafia, que afronta o exército? E aqui começa a visão de Davi, já contemplando a realidade da peleja, da batalha, que não é homem a homem, que não é um leão
Mas ele diz: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Note que ele não diz o exército de Saul. Ou quem é este que afronta os meus irmãos? Pois haviam 3 deles ali na peleja. Quem é este que afronta o povo, o exército do Deus de Israel? Louvado seja Deus. E aí então nós observamos aqui o texto que nós lemos. Davi então se propõe a ir e a lutar contra este filisteu. E aí os primeiros versículos que nós lemos aqui, se você notar, é uma entrevista que, sendo anunciado a Saul que Davi estava disposto a ir a lutar, a pelejar contra este gigante, é marcado então, é trazido este jovem corajoso à presença do rei, à audiência real. E todos olhavam e viam o jovem de gentil aspecto, aleluia, Graças a Deus. um jovem ruivo. E quando as pessoas olhavam para ele, não viam que por trás ou sobre ele estava a mão poderosa, o braço forte do nosso Deus. A mão forte que tirou Israel lá do Egito estava ali sobre aquele menino. E ele então entra na audiência real e se dirige ali ao rei dizendo: teu servo irá pelejar contra este incircunciso. E quando Saul, olhando para Davi, naturalmente, tendo ele perdido a visão espiritual, quando ele olha, ele vê somente isso, um jovem ruivo. Ele diz: não, você não pode ir pelejar contra esse gigante. Louvado seja Deus. E Davi então coloca ali na mesa o seu currículo, né? Podemos dizer assim, o seu histórico. E ele diz ali para o rei, tentando conquistar esta vaga, né? Ali na peleja, esta vaga de combatente de frente ali, pois o exército estava todo amedrontado, escondido atrás do morro ali, mas Davi queria estar à frente. E tendo ele apresentado ali o seu currículo, que o teor nós lemos aqui, que ele diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se contra teu servo, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E não somente um leão, ele fala também do urso, e ambos Davi os despedaçava e livrava a ovelha do seu poder. E Saul, então, ouvindo estas palavras, foi convencido, então, de que havia chance, de que talvez seria possível que aquele jovem pudesse derrotar o gigante inimigo. Mas ali ainda Saul, olhando a aparência, as armas humanas, e ele pega então, talvez até com uma boa intenção, a sua armadura e coloca sobre o pequeno Davi. E quando sentiu ali o peso daquela armadura, e diz o texto que nós lemos, no versículo 39, louvado seja Deus, que ele não podia sequer andar vestido com aquela armadura real. Então ele tira aquilo de sobre si e toma o seu cajado nas mãos
e vai então e toma 5 seixos do ribeiro e coloca no seu alforje de pastor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele vai se aproximando para a peleja. Mas daqui para frente, se os irmãos notarem este currículo, esta experiência, aquilo que ele havia contado ali na audiência real, na busca de conquistar ali a vaga para a peleja, ficou lá. Ficou lá. Ele já havia aqui conquistado a posição de combatente. Era ele agora que estava ali aprovado para estar pelejando contra Golias. E eu não sei você aí, amigo ouvinte, aqueles que nos acompanham, se estão percebendo o que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Nós sabemos que existem no nosso meio irmãos e irmãs que, se colocarem o seu currículo na mesa, nos causa vergonha de olhar para o que nós temos feito, em comparação com o que muitos já fizeram. Mas, meu irmão, minha irmã, uma coisa nós aprendemos com esta história, de que o Senhor, Ele não está procurando aquele que fez, aquele que deixou de fazer, embora haveremos de receber galardão por tudo que nós fizemos nesta terra. Mas os nossos feitos, as nossas conquistas, o inimigo não está interessado nestas coisas. Pois quando Davi se avança em direção ao filisteu, o filisteu não foge. O filisteu não está preocupado em saber quem é aquele jovem, se ele matou um leão, se ele despedaçou um urso, se ele havia sido separado por Deus. Mas a sede de ver aquele jovem prostrado, morto, era tão grande, que diz o texto sagrado aqui no versículo 41, que o filisteu também vem se aproximando de Davi. Então o diabo não tem medo quando o crente bate o pé, pula e faz piruleta, cambalhota. Mas quando eles se conseguem ouvir um ao outro, diante do desprezo que o gigante tinha por Davi, pois diz o 42 que o filisteu viu Davi e o desprezou. E se nós voltarmos à leitura aqui, lá quando ele vem entregar ali as notícias de casa, porque Jessé o havia enviado para ver como estavam os seus irmãos, e levar ali a encomenda para o capitão. E quando ele ouve, ele se interessa por aquilo, o seu irmão mais velho também despreza. E ainda diz assim: mas com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Vieste aqui zombar de nós? E aí ele responde assim: mas o que eu fiz agora, meu irmão? O que eu fiz agora? Mostrando que talvez isso já tenha acontecido outras vezes. Mas isso não foi o suficiente para que o coração do jovem guerreiro esmorecesse e ele voltasse triste, cabisbaixo, a se queixar lá com Jessé, o seu pai. Mas tendo ele ouvido as palavras de afronta daquele inimigo, ele vai adiante. E ele quer saber quem é, ele quer saber o que o rei dará em recompensa a quem vencer aquele gigante. Ele se interessa pela peleja, ele vai à luta, ele não fica prostrado. E aí eu te pergunto nesta manhã, quantas afrontas você tem sofrido? Quantos gigantes têm se levantado na sua vida e têm desprezado você?
Talvez o desprezo tenha vindo do seu irmão, no caso aqui, foi o que houve. Mas nem por isso, talvez seja a segunda, terceira, quinta, sétima vez que isto tenha acontecido na sua vida. Mas aquele que tem o Espírito de Deus sobre ele, pois nós vemos aqui, se voltarmos no texto, vamos ver o profeta sendo enviado por Deus até a casa de Jessé, e tendo estes homens guerreiros, tendo sido apresentados ali pelo seu pai, e até mesmo o profeta, quando olhava a estatura, ele pensava no seu coração: eis que diante de mim está ungido o Senhor. Mas Deus, que conhece o coração, sendo estas as palavras ditas ao profeta, diz: eu tenho rejeitado este. E todos passaram diante do profeta, exceto o pequeno Davi. Então o profeta pergunta a Jessé: mas acabaram seus filhos? Ele diz: não, tem um menor ainda. Está lá no pasto apacentando as ovelhas. Aleluia. Ou seja, estava lá no particular com Deus. Estava lá, talvez no desprezo dos seus irmãos, mas numa audiência real, muito mais importante do que esta que ele passou aqui com o rei Saul. Aleluia. E ali lutando em defesa das ovelhas, levantava o leão, ele enfrentava, ele não fugia, vinha o urso e atacava o rebanho, e ele defendia, colocando em risco a sua própria vida, mas debaixo do propósito de Deus, e ali compondo lindos salmos e melodias, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E debaixo de tanto desprezo, de tanta afronta, agora chega diante do inimigo, já como se não bastasse estar vivendo esta situação ali com os seus irmãos, agora o desprezo vem do inimigo, porque ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto, versículo 42. Mas este jovem, ruivo e de gentil aspecto, tinha sobre ele a mão poderosa do nosso Deus. Aleluia. Talvez alguém olhe para você hoje e diga: não, mas este irmão, esta irmã, este jovem, não, mas ele não pode, ele não é capaz, ele não consegue. Esta foi a visão de Saul quando olhou para Davi. E de imediato já o reprovou, disse: você não pode. Neste momento, Davi poderia sair dali depressivo e chorar lá no meio das ovelhas ou lá na casa do seu pai Jessé. Mas não, neste momento é o momento que ele apresenta o seu currículo, as suas experiências na busca de conquistar esta vaga que estava em aberto, pois ninguém queria ocupá-la. E tendo sido ele aprovado, tendo sido ele ali paramentado com a armadura real, não podendo andar, e tira aquilo de sobre si, e vai rumo ao gigante inimigo, o que ele também faz, enfrentando aqui o ungido do Senhor. Então começa a zombaria. O gigante ali prestes a ser derrotado, olhando para aquele jovem que até então era uma criança. E ele então começa a zombar do exército do Deus vivo e por consequência também de Davi. E ele diz aqui no versículo 43,
Sou algum cão para vires a mim com paus? Veja, irmãos, que coisa tenebrosa, né? São palavras malditas. Quando a pessoa abre a boca para dizer palavras em direção a outra ou sobre aquela outra, que cheira mal. E nós vemos aqui este gigante entrando por esse tenebroso caminho e se exaltando para que a palavra de Deus pudesse cumprir em sua vida, porque a palavra de Deus diz assim que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. E ainda mais diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Olha se não é isso que está acontecendo aqui agora. O gigante todo soberbo, por causa da sua grande armadura, sua grande estatura, e tinha uma pessoa só para carregar o seu escudo, e agora aparece esse jovem, com uma funda em suas mãos, com paus, ele diz aqui. Aleluia! Mas eu fico imaginando, né, a visão ali, saindo um pouco aqui, mas já a gente volta. Quando Eliseu, né, está ali cercado pelo exército de Samaria, e o seu moço desesperado, pensando no que fazer, e o servo de Deus tranquilo. E ali, diante da reclamação do seu moço, ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Louvado seja Deus. Grande Deus. Então aqui, se as pessoas neste momento pudessem ter os seus olhos espirituais abertos, eles poderiam ver o exército de Deus que estava ali do lado, sobre, em volta de Davi. A mão forte e poderosa do nosso grande Deus sobre este jovem. Aleluia. De gentil aspecto, ruivo, mas corajoso, valente. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Tem crente que tem medo dessas coisas. É, irmão Silvio? Verdade. E acha que fulano me amaldiçoou, isso foi coisa feita. Não, irmãos. Contra Israel não há encantamento. Verdade. Louvado seja Deus. Lembra lá de Balaão? E diante do prêmio ali que Balaque oferecia, quando ele ia para amaldiçoar o povo de Deus, ele era obrigado a abençoar Israel. Aleluia. Glórias a Deus. Que ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus o abençoou. E aqui então este gigante começa a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. E a ameaça continua. Ele diz aqui no 44: Vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Meu Deus, ameaça de morte. Fosse nos dias de hoje, tinha que chamar a polícia, né, moço? Tinha que fazer um boletim de ocorrência, que era uma ameaça grave de morte. Que o filisteu, o gigante, estava fazendo na tentativa de fazer com que o medo que estava sobre Saul e o exército que o acompanhava também tomasse conta do coração de Davi. Mas o coração de Davi já estava cheio. Não tinha espaço para esse tipo de sentimento, porque o Espírito de Deus já morava ali no coração daquele menino. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. E Davi, não dando ouvido às ameaças do inimigo, dizia: Tu vens a mim com espada. Aqui está a diferença. Preste bem atenção. O gigante todo paramentado, guerreiro, com as suas experiências de vitória. E aqui Davi não cita o leão, o urso, o que ele viveu lá. O seu currículo ficou lá na mesa do Saul. E agora ele está aqui no dia a dia, né? Depois que ele conseguiu a vaga ali de combatente.
Quer dizer, o currículo ficou lá. E ele então diz aqui, no versículo 45, Davi, porém, respondeu ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí faça agora, para aqui agora comigo, faça uma reflexão. Como eu disse no início desta mensagem, seria quase impossível hoje acontecer algo de fato, como nós estamos lendo aqui. Mas os inimigos, os gigantes hoje são outros. E com que você tem ido? Em nome de quem você tem pelejado contra os inimigos que se apresentam no seu caminho? Será em nome do rei? Ele poderia dizer aqui, em nome, você afrontou o exército de Saul, eu vou a ti em nome de Saul, eu vou a ti em nome do meu pai Jessé, eu vou a ti em nome dos meus irmãos que você tem afrontado, que eles estão lá amedrontados, eu estou aqui para vingar isso. Não. Mas ele olha para a ameaça, e ele identifica o perigo. Ele diz aqui, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Ele não apresenta ali as mesmas armas, dizendo a minha espada é melhor que a sua, o meu escudo é melhor que o seu, a minha lança é mais rápida. Não fique tentando medir força com o seu inimigo, porque ali no mano a mano ali, não tinha como Davi vencer aquele homem. Mas ele professa que em nome de quem ele está ali, por que ele está ali. E ele diz, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia! Graças a Deus. Eu olho para esse versículo, irmãos, eu fico assim, irmão Silvio. Aqui ele já venceu essa peleja. Verdade. Não importa mais aqui se vai ser uma pedrada, se vai ser um tapa, uma rasteira, não importa mais se ele vai cair para frente ou para trás. Aqui Davi venceu esta peleja. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ele professa aqui, irmãos, o que ele estava fazendo ali. No intuito da sua presença ali, qual era? Louvado seja Deus. E então, ele segue dizendo assim, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. O Senhor te entregará em minhas mãos. Veja aqui que o eu ficou bem longe. Eu faço, eu posso. Eu conquisto. Não. Isso nos lembra lá, Nabucodonosor, olhando para a Babilônia e dizendo, eu fiz, eu aconteci, e de repente passou dele o seu entendimento, e ele foi comer lá com os animais. Mas aqui, diante de uma peleja tão importante, porque era momento de Davi fazer o nome dele aqui. Mas ele, depois de dizer aqui o nome de quem ele estava ali, ele diz aqui, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Aleluia. E aqui entra então ele agora como vaso na mão do Senhor. Ele diz, eu te ferirei e tirarei tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ainda diz, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Que há Deus em Israel. Aleluia. Aleluia. Veja mais uma vez, irmãos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não saberá que há um jovem guerreiro, não saberá que há um jovem que pensavam que era uma coisa, na verdade é outra.
Não saberá que Deus levantou ele lá e como eu disse, o currículo dele ficou lá na mesa do Saul. A experiência lá com o urso, com o leão, ficou lá. E agora ele sai para exaltar o nome do Senhor. Para que todos pudessem saber, depois desta peleja, que há Deus em Israel. Mais uma vez, paramos e façamos uma reflexão. Qual o objetivo da nossa peleja contra o inimigo? Lembra lá os meninos que foram expulsar o demônio em nome de Paulo e ficaram envergonhados em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, né? Era isso? E os demônios conhecendo Jesus e Paulo também envergonharam aqueles jovens. Mas aqui a história é outra. Aqui o próprio sucesso que Davi teve até ali estava escondido atrás da glória de Deus. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tendo então sido feitas aqui as apresentações, digamos assim, né? Aleluia. E ele diz, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Aleluia. Veja, irmãos, esse menino, esse jovem não para de falar do Deus que ele apresentava, que ele representava. E ele diz aqui, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não que Davi salva, não que Saul salva, não que a família de Jessé salva, mas que o Senhor salva. De que maneira? Não com espada, nem com lança. Por quê, então, Davi? Explica melhor isso aí. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Aleluia. Aleluia. E essa guerra já estava ganha. Do Senhor é a guerra. E ele estava ali, então, em nome desse Senhor. Do Senhor é a guerra, irmãos. Por que você está preocupado com as ameaças do gigante, com o que ele fala, com as maldições que vêm da boca dele? Ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. O inimigo já foi derrotado, irmãos. Só falta agora ele cair, que os dias se aproximam. Se você for adiante em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória, como diz, né, a maioria do pessoal, a vitória é tua. Né? Tem até um hino do Elias Silva, né, que fala assim, a vitória é tua. E é verdade. Não importa se o inimigo vai cair para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. O que importa é que você saiu para vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no decorrer da leitura, já abreviando por causa do tempo, foi o que aconteceu então, o encontro, né? O choque ali. Uma ameaça daqui e o outro apresenta o Senhor dali. Então vamos às vias de fato. E então o gigante correu indo contra Davi. E Davi também se apressou. Não fugiu não, irmãos, né? Que às vezes, né, a gente pode apresentar o Senhor e tal e falar, mas aí de repente quando o inimigo se põe a vir contra nós, aí nós fugimos. Quer dizer, era só palavras vazias. Mas quando chega o momento em que há de se cumprir tudo isso que foi falado, Davi então meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra, e com a funda, e lançou o ferido filisteu na testa, versículo 49. E a pedra se lhe encravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia. Veja, irmãos, que coisa gloriosa, o inimigo vencido, derrotado. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo, matando, e sem que tivesse sequer uma espada na mão. Está vendo, irmãos? Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. O que você tem? O
que você tem? É isso que o Senhor precisa, que você diga, eis aqui, Senhor, o que eu tenho. Né? Lembra lá quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Ele manda primeiro alimentar a multidão. E um olha para o outro e diz, mas não tem. Mas uma pessoa, dentre todos, disse, tem aqui um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Não dava ali. Mas ele trouxe a Jesus o que ele tinha. O que você tem? Tem um pouquinho de azeite na botija? Traz aqui. É isso que o Senhor quer que você traga. Eu tenho aqui, Senhor, um pouquinho só. Traz. É isso que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pelo que Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, tirou-lhe a espada da bainha e matou-lhe, cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Louvado seja Deus. A vitória é do povo de Deus, irmãos. Isso não é palavra vazia. Isso não está só nos cânticos aí, que não passa de música, mas é uma verdade gloriosa. A vitória é do povo de Deus. Por quê, irmão? Porque é Deus que é o dono desse povo. Não porque o povo é bonito, não porque o povo é isso, é aquilo. Não, é porque este povo serve o Deus que é dono da peleja. Mas eu e você temos que nos incomodar quando ouvir a afronta do inimigo. Como Davi aqui, que não se calou, não voltou correndo a contar para o seu pai, amedrontado, dizendo, pai, os meus irmãos estão em perigo, e tem um gigante lá, ameaçando isso. Não, eu vou. Pode pôr meu nome aí. Aleluia. Está aqui o meu currículo. Louvado seja Deus. Não estou aqui diante dos holofotes, mas eu estou lá, pelejando, cuidando do rebanho que o Senhor colocou em minhas mãos. E onde está você, meu irmão? Onde está você, minha irmã, hoje? Será que você está ouvindo a voz do inimigo, afrontando, ameaçando os seus irmãos? Ameaçando o povo que você faz parte? E você vai ficar de que lado? Você vai à peleja? Ou vai ser um dos tais, né? Tem um hino que fala um dos tais. Mas aqui eu pego esta parte para te perguntar. Ou você é um dos tais que vai também ficar ali amedrontado junto com Saul? Não. Também citando aqui um louvor, diz assim, que eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Aleluia. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Aí a pergunta, podes tu também dizer, sou um dos tais? Amém, louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, a sua família, a sua vida, permitindo Deus, logo mais às 19 horas, haverá culto de adoração e louvor a Deus aqui, né, em Cruz das Postas, na rua Jacomo Paris Pelicione, número 95, né, no Jardim Ouro Verde, aqui, bem na esquina, né, do lado do portal, aqui na entrada da cidade. Você é o nosso convidado a vir hoje apresentar a Deus aqui o que você tem. É um pouquinho só, é isso mesmo que você tem que apresentar. Né? Louvado seja Deus. Ali em Sertãozinho, na Expedicionário Leles, né, 2428, no bairro Alvorada. Ali às 18h30, né? Aqui às 19h, lá às 18h30, né? Sim. Louvado seja Deus. E o telefone aqui, né? O DDD é o 16, o telefone é o 991000442, né? Repetindo aí para você, o DDD é o 16, o número é o 991000442, né? E a nossa saudação, nosso abraço, né? A todos os irmãos que estiveram aqui ligados conosco nessa transmissão, louvado seja Deus. Nossa saudação também aos nossos irmãos, pastores ali em Moçambique, que Deus abençoe, né, a obra do Senhor ali
em Moçambique. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer o Senhor neste momento. Louvado seja Deus. E, amado irmão, né? Amado irmão Ayrton, né? Deus abençoe a todos, né? Nosso irmão também ali de Catanduva, né? Está compartilhando a saudação conosco aqui, né? Nosso irmão Fabiano Porto, né? Que Deus abençoe o nosso amado irmão Fabiano Porto, que nos acompanha ali. E a igreja, né? Que está aí em Catanduva. Ali, pastor Wilson Salustiano, Deus abençoe o pastor Wilson, né? Os irmãos ali de Catanduva também, juntamente com o pastor Genésio, né? E toda a congregação que está em Catanduva. Um abraço também, né? Para o meu primo que nos acompanha lá das Minas Gerais, meu primo Wilson, né? Um grande abraço para você, primo, e todos os nossos irmãos, né? Muitos irmãos que nos acompanham aqui. Que Deus abençoe ricamente a todos que nos acompanham nesta manhã gloriosa. Louvado seja Deus. É verdade, né? Verdade. Um Louvado forte abraço Deus aí a todos, né? A Laíde, né? Aqui, o irmão Marcelo Ferrari, o irmão Daniel Araújo, louvado seja Deus. Que maravilha, né? Irmão Adalberto Santos, Deus abençoe. Marco Almeida, forte abraço. Irmão Giovano Gilberto, Paz Jesus, irmão Giovano, aparece, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. A irmã Célia, né? A irmã Rosa Célia, esposa do nosso querido irmão Manuel. Deus abençoe os amados, né? Pela audiência, né? Meu primo também, aqui, um primo meu também, os meus Zias, né? Abraço aí, Zia. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Maravilha. O Fabiano Porto, né? Que já foi citado aqui por nosso irmão Silvio. Que maravilha, irmão. A irmã Cidinha também está aqui conosco, né? João Henrique Oliveira, né? Que bênção, louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, né? É ter vocês aí juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o irmão coloca aqui na rua Cananéia 855, a partir das 18, né? Lá em Catanduva. Olha aqui, que bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa ir na sua casa, né? Neste momento, falar com Deus. Sabia que este Deus que nós falamos com ele aqui agora, é esse mesmo que esteve com Davi ali? Mesmo Deus. Mesmo Deus. Você pode falar com ele aí agora, né? E falar com ele assim, pessoalmente, falar: Senhor, mas que bênção, né? Que o Senhor fez ali naquele dia, né? Com o teu servo Davi. Que maravilha, Senhor. Louvado seja o teu nome. Fale com ele aí na sua casa, neste momento, em agradecimento a ele. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos por esta riquíssima oportunidade que o Senhor preparou de estarmos aqui na tua presença gloriosa. Meu Deus, pedimos a tua bênção, que o Senhor possa falar melhor aos corações e fazer com que possamos a cada dia ser corajosos, valentes, assim como teu servo Davi. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Francisco, que está aqui nos bastidores, o irmão Luiz, meu Deus, o irmão Adalberto, o irmão Silvio também, Senhor. Peço a tua bênção também sobre a minha vida e sobre cada um dos irmãos que estão conosco nessa programação, nessa transmissão, Senhor. Aqueles que vão ver depois, que também sejam abençoados por ti. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Jesus. Amém.